Olá, minha querida, como está você? Então, hoje nós estamos entrando na nossa 17ª mulher e nós vamos falar de mais uma Maria. Nós vamos hoje falar de Maria Madalena. Ela se chamava Madalena por ser da cidade de Magdala, uma cidade que ficava próxima à região pesqueira da Galileia, um local onde Jesus passou boa parte da sua vida ali. E eu encontro referências dessa mulher nos 4 evangelhos. E nós vamos começar aqui pelo Evangelho de Lucas, capítulo 8, que é onde eu tenho a mais completa referência a respeito dela, embora muito pouco se saiba da sua vida passada. O que nós vamos encontrar aqui são relatos a partir do encontro dela com Jesus. Então, a história de Maria Madalena é mais uma linda história de alguém que teve um encontro com Jesus, de alguém que teve a sua vida transformada pelo poder de Deus. Aqui diz assim, então, capítulo 8, verso 1, nós vamos ler do 1 ao 3, diz assim: Aconteceu, depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens. Então, vemos aqui que é interessante que o texto sagrado, ele faz essa distinção. Mulheres curadas por Jesus, mulheres que foram libertas, é isso que diz, e Maria Madalena foi liberta de 7 demônios. O texto faz essa particularidade, essa referência em relação a essa mulher. E aqui eu já começo a aprender com a história dessa nossa irmã Maria Madalena. E o primeiro aspecto que me chama a atenção na história dela é que há pessoas que precisam muito mais do que uma cura física. Há pessoas que precisam de um toque libertador do nosso Senhor Jesus. Nós precisamos entender isso, nós precisamos compreender isso. Há enfermidades que são de ordem espiritual e do espírito só Deus pode tratar. Às vezes a pessoa pode estar no melhor psiquiatra, pode estar com o melhor psicólogo, pode estar com a melhor medicação e ela não apresenta melhores. A gente precisa começar a prestar atenção no que pode estar acontecendo com essa pessoa. E a palavra fala isso. Quando nós lemos lá em Efésios, se você quiser até pode olhar na sua Bíblia, Efésios 6, a partir do verso 10, eu vou ler no verso 12, diz assim: Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, amadas, existe sim uma força espiritual, existe uma oposição, e tudo que o maligno quer é que pensemos que ele não existe e que ele não exerce nenhuma influência sobre as vidas das pessoas. E o apóstolo Pedro, ele também diz, para isto se manifestou o Filho. Perdão, não foi Pedro que falou, foi João, o apóstolo João. Isso nós encontramos em 1 João 3,8, está escrito assim: para isto se manifestou o Filho, para destruir as obras do diabo. Então essa mulher, ela foi alcançada por essa tão grande salvação anunciada. Essa salvação, a palavra salvação no grego é soteria. Soteria encerra tudo de bom, cura, prosperidade, paz, libertação. Tudo que há de bom está encerrado nessa palavra, está contido, melhor dizendo, nessa palavra.
E aqui, essa mulher, ela encontrou essa tão grande salvação. Provavelmente fosse uma mulher que vivesse ali numa situação de um cativeiro, opressa, triste, sem paz, mas ela teve um encontro com Jesus e ela foi liberta. Depois eu percebo na história dessa mulher que ela foi liberta e ela permaneceu na igreja, vamos dizer assim. Ela permaneceu com a igreja, ela permaneceu com seus irmãos. Em todos os relatos, nós vamos encontrar Maria Madalena junto com as outras mulheres, como nesse que lemos, e ela estava ali. Ela não ficou sozinha, ela foi aprendendo, foi se fortalecendo. E essa libertação que começou saindo dela, estes demônios, que os 7 na Bíblia, ele indica a perfeição, essa obra que o Senhor Jesus começou na vida dela, foi sendo ampliada, porque ela foi ouvindo dos ensinos, e a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ela foi sendo fundamentada, ela foi sendo instruída, e ela foi envolvida ali com as suas irmãs, e ela permaneceu. Como isso é importante, porque às vezes a pessoa vem, nós oramos, ela recebe esse toque especial do Senhor, ela percebe que algo diferente aconteceu, mas ela não permanece com o corpo de Cristo. Ela volta para a sua vida, e a palavra diz que o estado daquela pessoa volta a ser pior do que era antes. Então Maria Madalena, ela nos ensina isso também. Ela fez questão de permanecer com o grupo das outras discípulas ali. Terceiro ponto que eu aprendo com essa mulher é que ela foi uma carta viva do Evangelho. Eu gosto dessa palavra quando o apóstolo Paulo ele diz assim, em 2 Coríntios 3:2: vós sois uma carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Então esta mulher, ela se transformou numa carta viva da mensagem do reino. A vida dela não se ouve nenhuma crítica, nada em relação a essa mulher. Só se ouve coisas boas a respeito dela, só se lê coisas boas a respeito dela. Nos evangelhos, quando lemos, só vimos ela fazendo bem ali. Vimos aqui também, já nesse capítulo 8, que ela sustentava junto, muitas mulheres ali sustentavam os discípulos, sustentavam o ministério ali com os seus bens. E ela estava junto nesse grupo. Então esta mulher, ela se transformou em um testemunho de vida. E não tem mensagem mais poderosa do que alguém olhar para uma vida transformada. E Maria Madalena era esse exemplo para as pessoas. E por último, eu vou encontrar essa mulher expressando a sua gratidão em serviço ao reino. Ela estava sempre junto. Nós vamos encontrá-la na crucificação. Ali estava Maria Madalena, ela enfrentou todo o horror da cruz, todo ali com coragem, junto com as suas irmãs. Vimos também que Maria estava ali, a mãe de Jesus, ela estava ali com as outras mulheres, permaneceu ali, ficou na expectativa da ressurreição, voltou lá também, e ela teve o privilégio e a graça de ser a primeira mulher a ver Jesus ressuscitado. E também recebeu de Jesus: vá e conte para os meus irmãos que eu estou vivo, que eu ressuscitei. Ela recebeu essa incumbência e ela teve essa honra de proclamar que Jesus estava vivo, que Jesus havia ressuscitado. Vejam que essa mulher, ela tinha fé. Vejam que essa mulher, ela tinha sede da presença do Senhor. E depois eu encontro também ela junto com os discípulos aguardando Pentecostes. Então Maria Madalena, essa mulher que teve a sua história mudada, domingo falamos disso, né? De uma história que mudou, Jesus que muda histórias e continua. E na vida dessa mulher, essa mulher que podia ter uma vida triste, podia ter uma vida
totalmente fora do plano e do propósito de Deus, mas ela recebeu esse toque libertador de Jesus e ela teve a sua vida de alegria, de serviço e de gratidão a Deus. Que maravilhosa é essa história dessa mulher, que inspiração é para nós. Também essa palavra, ela nos ajuda a proclamarmos a libertação, a sermos uns instrumentos de Deus para levar para pessoas que estão cativas, para pessoas que estão aprisionadas em situações ali, nós proclamarmos as virtudes do nosso Jesus, proclamarmos que Jesus pode sim interferir naquela situação e termos essa consciência de que existe sim o mundo espiritual do mal e que ele pode sim trazer muitas pessoas sob essa influência. Que Deus nos ajude a nos inspirar nessa vida transformada, que teve esse toque libertador, e que possamos ser também nós proclamadoras da mensagem de que o nosso Deus vive e que Jesus é também o nosso libertador. Que o Senhor te abençoe e até a próxima, se Ele assim nos permitir.